Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem e pronto para mais um passeio na vinha do nosso Pai. Essa semana a gente iniciou um nosso diálogo sobre a gente ouvir Jesus, especialmente ouvir o que ele fala no Sermão do Monte. E tem sido para mim uma semana de muita alegria poder compartilhar coisas que Deus tem me mostrado, que eu estou vivendo na minha vida e eu sei também que vocês estão vivendo na sua vida. E a gente vai começar também na semana que vem, na segunda-feira, continuando em Mateus capítulo 5. Se lembra que a ideia para colocar na nossa mente é que Jesus está na sua casa, na sua mesa de jantar. Eu estou aqui na mesa de jantar, na minha casa, e eu estou fazendo esse estudo assim. Jesus sentado na minha frente, e ele pede para emprestar a minha Bíblia, e ele abre a minha Bíblia para Mateus capítulo 5, e ele vai falar comigo, mais uma vez, as palavras que ele falou no Sermão do Monte. Mas essa vez eu estou tendo uma perspectiva que ele, com a minha Bíblia nas suas mãos, eu entendo que Jesus é o autor da Bíblia. A Bíblia fala a respeito dele. E usando essa pequena ilustração, Cristo na sua frente, ele com sua Bíblia na sua mão, eu estou querendo que você entenda que Jesus vem antes de tudo e Jesus é depois de tudo também. Ele é o início, o princípio e o fim, alfa e ômega. Então, quando ele fala com autoridade absoluta sobre a situação do ser humano e o que Deus está disposto a fazer nas nossas vidas. Agora, pensando nisso, e sendo que a gente está terminando hoje, ouvindo as bem-aventuranças, eu queria ler mais uma vez as bem-aventuranças. Quero ler só para você ouvir a voz dele e se colocar num estado de receptividade para ouvir o que ele está dizendo para você e também para mim. Agora, lembra-se que ele está falando aqui uma palavra bem-aventurado, 9 vezes. Cada vez que ele fala essa palavra, ele está dizendo: eu vou apoiar esse tipo de comportamento e eu vou expulsar o seu medo para aperfeiçoar o seu amor. Bem-aventurado, bem apoiado, recebendo os recursos e necessidades para você entrar nesse caminho estreito, que é o caminho que vai para seu amor ser aperfeiçoado, você poder ser como seu Pai Celestial é perfeito. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. É isso que eu quero que você faça agora. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados, bem apoiados, bem guiados, bem supridos, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viverem
antes de você. Jesus está na sua frente, ele habita em você, que é bem mais íntimo do que somente estar na sua sala de jantar. Ele habita em você. Ele está dizendo para você, eu vou te falar 9 posturas e comportamentos humanos que o Pai garante apoiar. E eu vou expulsar os seus medos e aperfeiçoar seu amor, para que você possa ser como seu Pai Celestial é perfeito. Leia versículo 48 de capítulo 5 e você vai ver o alvo. Agora, essas palavras de Jesus são as palavras mais otimistas jamais faladas perante a situação da humanidade. Jamais alguém falou que poderia apoiar a humanidade de uma forma que o ser humano consegue recuperar e manter, através do poder de Deus, a capacidade de viver uma vida sem medo e capaz de amar até amar o inimigo. Jesus olhava para esse pequeno grupo de discípulos e todo aquele grupo que estava reunido naquela colina. Eu já fiquei na colina lá, fui lá visitar Israel. Eu vi o lugar onde dizem que ele falou com a multidão e falou com seus discípulos. E tira o fôlego da gente só imaginar esse momento. Mas o que mais me chama a atenção é que Jesus faz uma promessa aqui. Ele faz uma promessa e aqui você vê um caminho estreito. Ele começa, primeiro passo é pobreza de espírito. E pobreza de espírito significa renunciar sua fé na sua própria capacidade. Renunciar a sua fé nas outras pessoas, inclusive toda a sua família, e coloca sua fé exclusivamente em Deus, revelado em Cristo Jesus. Não mistura a capacidade humana com a capacidade divina. Nosso papel não é misturar nosso esforço, nossa tentativa com Cristo. A gente tem que abrir naquilo que eu chamo de sagrado zero. Depois chora, reconhece o problema que existe no mundo. Não é somente o problema que você tem, mas todo mundo sofre e começa a ter lágrimas. Ande entre as pessoas com mansidão, usando a influência que você tem, não para ter controle, mas para abençoar e libertar pessoas da sua dor, levando elas para Jesus, para que elas também possam começar onde você começou, na pobreza de espírito. E nesse caminho das 9 bem-aventuranças, Jesus nos promete, Jesus expulsará o nosso medo de não ter. Isso é pobreza de espírito. Ele expulsará nosso medo de não ter. Ele expulsará nosso medo da dor, que a dor tem a palavra final nas nossas vidas. Ele expulsará o nosso medo de não ter ou manter o controle. Jesus expulsará nosso medo de que a justiça não existe. Jesus expulsará nosso medo de sermos abusados porque a gente mostra misericórdia. E às vezes, quando você mostra misericórdia, parece que você vai ser abusado mesmo. Mas ele expulsa esse medo e nos livra para a gente possa mostrar misericórdia. Jesus expulsará nosso medo de não ver o agir de Deus. Jesus expulsará nosso medo dos conflitos e ele fará conosco, ele vai nos transformar em pessoas pacificadoras, pessoas que podem pacificar e trazer paz, pessoas capazes de ir na direção dos conflitos. Jesus expulsará o nosso medo de rejeição, porque vamos ser perseguidos e pessoas vão falar coisas negativas, como fizeram com os profetas. Jesus expulsará nosso medo de não ter um fim feliz.
O amor perfeito, 1 João diz assim, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Deixa eu ler mais uma vez. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O medo faz a gente parar, porque a gente tem uma confusão na mente, na alma, no coração da gente. A gente tem uma incerteza que invade o nosso ser. Enquanto essa incerteza, esse medo reina na nossa vida, a gente não avança na direção das pessoas que precisam do nosso amor. Jesus não teve incerteza. Ele confiava 100% no seu Pai. Se você ler Mateus 4, quando fala da tentação de Jesus no deserto, quando ele estava lá 40 dias e 40 noites sozinho, você percebe que a incerteza não invadiu o coração dele. Isso foi para provar e mostrar para nós que um ser humano 100% confiante em Deus Pai pode andar nesse mundo na direção de um amor perfeito. Jesus é a pessoa mais otimista que já viveu na história do mundo, porque ele vem antes da história do mundo. Ele é o princípio, o fim, alfa e ômega. Agora, o que nós tentamos ouvir de Jesus, falando para nós nesta semana, bem-aventurado, bem apoiado, bem guiado, bem suprido, bem preparado serão vocês. Imagine Jesus falando isso para Pedro, para João, para os outros discípulos, para a multidão, e ele falou com uma autoridade completa, e isso é o Sermão do Monte começando. Agora, nesse capítulo 5, a gente vê um caminho mesmo, é um caminho que vai até esse alvo, e eu quero ler os passos desse caminho. São 28 passos indo, você pode ver isso no capítulo 6. Começa, pobreza de espírito, passo 1, lágrimas, passo 2, mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia, pureza de coração, paz, perseguição, alegria. Isso foi essa semana. Depois, na semana que vem, sal, luz, justiça que cumpre e não destrói, ausência da ira, palavras limpas, não permitindo que alguém mantenha algo contra alguém, rapidez na resolução de conflitos, ausência de cobiça nos pensamentos, agressividade contra qualquer coisa em mim contra o amor, relacionamentos de paz em casa, verdade em palavras e atitudes, virando a face, entregando a capa, andando uma segunda milha, dando para aqueles que pedem, dando para aqueles que querem emprestar, amando seus inimigos, orando por aqueles que nos perseguem, fazendo bem para maus e bons. Isso é Mateus 5. Isso é o caminho. E isso é Jesus nos levando de pobreza de espírito até esse apoio nos permite amar como nosso Pai Celestial ama. É uma declaração super otimista. É uma coisa lindíssima. Mas esse amor perfeito que é Cristo em você, e o Pai que habita em você, e o Espírito Santo que está em você, esta é a obra que eles querem realizar em mim, em você, para mostrar que Deus é a fonte desse amor. E Deus é a fonte. Em Cristo Jesus, esse amor chega até nós e ela se espalha pelo poder do Espírito Santo para a circunferência onde a gente vive aqui neste mundo. Eu gostei muito de passar essa semana com vocês falando sobre as bem-aventuranças, mas tem mais. Na segunda-feira a gente vai falar sobre sal e luz. Sal e luz. Aí a gente vai andando nesses passos durante várias semanas, cada manhã. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, leia
Mateus 5, e lembre-se da ideia, Jesus está falando diretamente para você. Que Deus te abençoe.